Olá, nós somos discentes do curso de Medicina da Universidade Estadual de Roraima e vamos fazer uma apresentação sobre o diabetes, tipo 1 e tipo 2. Eu me chamo Breno Fonseca e vou dar início à apresentação. A princípio, nós vamos fazer uma introdução ao tema da diabetes, vamos desenvolver esse tema, daremos as considerações finais e as referências bibliográficas. Introdução. Vamos falar um pouco sobre a fisiologia da insulina. O hormônio insulina desempenha um papel central na regulação de glicose no sangue. Esse hormônio ele é produzido pelas células beta das ilhotas de Langerhans pelo pâncreas, em resposta à hiperglicemia. Outras substâncias que causam a liberação de insulina, além dos carboidratos, são os aminoácidos, os ácidos graxos não esterificados e os corpos cetônicos. A insulina diminui imediatamente a glicose no sangue. A fisiologia. A glicose, ela entra no pâncreas por meio dos transportadores GLUT2, que estimula a produção de insulina. A partir da glicose, ocorre a formação do glicogênio pelos tecidos hepáticos e ocorre também a glicólise no interior das células. Fisiologia. No Brasil, existe a estimativa de que 13 milhões de pessoas possuem diabetes. O diabetes mellitus se refere a um grupo de doenças metabólicas cuja característica comum é o aumento dos níveis de glicose no sangue, chamado de hiperglicemia, que é resultado de defeitos na ação da insulina, secreção de insulina ou ambos. A ação deficiente da insulina resulta de secreção inadequada ou resposta diminuída dos tecidos à insulina em um ou mais pontos das complexas vias da ação hormonal. A hiperglicemia crônica também está associada a danos a longo prazo e disfunções em diversos tecidos e órgãos, como olhos, rins, coração e vasos sanguíneos. A diabetes está classificada em dois tipos: a diabetes tipo 1, que é uma doença que representa 5 a 10% dos casos de diabetes. Anteriormente, ela era englobada pelos termos de diabetes dependente de insulina, ou diabetes tipo 1, ou também de diabetes de início juvenil. Ela é resultado da destruição autoimune das células beta do pâncreas. Nessa forma de diabetes, a taxa de destruição das células beta é bastante variável, podendo ser rápida em alguns indivíduos, principalmente em bebês e crianças, e lenta em outros, principalmente em adultos. Geralmente, ela é diagnosticada na infância ou adolescência, podendo ser diagnosticada também na idade adulta, mas dificilmente ela vai ser diagnosticada após os 30 anos. A destruição autoimune das células beta tem múltiplas predisposições genéticas e também está relacionada a fatores ambientais ainda pouco definidos. É válido ressaltar que esses pacientes também são propensos a outros tipos de distúrbios autoimunes, como a doença de Graves, tireoide de Hashimoto, doença de Addison, entre outros. Existe um subtipo de diabetes tipo 1, que é a LADA, que é a diabetes autoimune latente do adulto. Em casos de diabetes tipo 2, representa 90 a 95% dos casos de diabetes. Anteriormente, era denominada de diabetes não insulino dependente ou diabetes do tipo 2 ou ainda diabetes do início da idade adulta. Ela abrange vários indivíduos que apresentam resistência à insulina e geralmente têm deficiência relativa em vez de resistência absoluta. A maioria dos pacientes com essa forma de diabetes é obesa, e a obesidade em si, ela causa algum grau de resistência à insulina. Pacientes que não são obesos, de acordo com os critérios tradicionais, podem ter uma porcentagem aumentada de gordura corporal distribuída predominantemente na região abdominal. Quadro clínico do diabetes tipo 1.
Os pacientes costumam apresentar os 4 P's, que são polifagia, que é a fome frequente, a polidipsia, que é a sede frequente, a poliúria, que é a vontade de urinar muitas vezes no dia, e a perda ponderal, que é a perda de peso. O diabetes do tipo 2 também apresenta os 4 P's, de forma mais tardia. A causa desses sintomas é o aumento do nível glicêmico no sangue, que faz com que a concentração de glicose na urina aumente também, e os rins, por consequência disso, excretam mais água para diluir a grande concentração de glicose na urina. Uma vez que os rins produzem urina em excesso, as pessoas com diabetes urinam mais vezes, urinam em maior volume e com maior frequência, que é a poliúria. A micção excessiva cria uma sede anormal, que é a polidipsia. Uma vez que o excesso de calorias é perdido na urina, diabetes frequentemente sente muita fome, que é a polifagia. Outros sintomas que são presentes no diabetes tipo 1 é a glicemia maior que 200 mg por decilitro, com a presença de autoanticorpos que são marcadores da destruição imunológica das células das ilhotas. O peptídeo C menor que 0,1 nanograma por decilitro ou ausente. Esse é um importante biomarcador do diabetes, porque o peptídeo C é produzido pelo pâncreas juntamente com o hormônio insulina, a partir da mesma molécula, a proinsulina. Após a proinsulina sofrer uma clivagem, o hormônio insulina e o peptídeo C são produzidos em iguais quantidades, ou seja, os níveis de peptídeo C traduzem a quantidade de insulina que é produzida. Embora o doseamento dos níveis de insulina no sangue sejam, em muitos casos, uma informação complementar e muito importante, ela é menos confiável que o doseamento do peptídeo C por vários motivos. Entre eles está que a liberação de insulina no sangue é variável, ao contrário do peptídeo C, que é liberado com frequência, e essa frequência é constante. Após a produção, a degradação do peptídeo C no organismo é mais lenta do que da insulina, o que torna esse marcador mais estável e mais recomendado para medir o funcionamento do pâncreas. Metade da insulina secretada pelo pâncreas é metabolizada na primeira passagem pelo fígado, enquanto que o metabolismo hepático do peptídeo C é praticamente inexistente. Em doentes tratados com insulina, o doseamento do peptídeo C não é influenciado pelo tratamento. No entanto, se o paciente tiver algum tipo de doença renal crônica, é importante de ser analisado isso, porque o doseamento pode se tornar impreciso, porque o peptídeo C é metabolizado pelos rins. Os outros sintomas do diabetes tipo 1 são a fadiga, náusea, vômitos, e um dos primeiros sinais que os pacientes costumam apresentar é a cetoacidose. Agora vamos falar sobre os sintomas do diabetes tipo 2. Bom, apresentam, como já foi dito, os 4 P's, né? Apresentam visão turva e a glicemia desses pacientes é menor que 200 mg por decilitro, não apresentam autoanticorpos, e o peptídeo C está maior que 1 nanograma por decilitro. Complicações. Existem as complicações agudas, que é as que vamos tratar agora. A cetoacidose diabética é causada pela deficiência de insulina e o aumento dos hormônios contrarreguladores, que são o glucagon, catecolaminas e o cortisol. Faz com que o corpo metabolize triglicerídeos e aminoácidos em vez de glicose para obter energia. As concentrações plasmáticas de glicerol e ácidos graxos livres se elevam em decorrência da lipólise não controlada.
Os níveis de alanina aumentam por causa da contração muscular. Glicerol e alanina fornecem substrato para a gliconeogênese hepática, a qual é estimulada pelo excesso de glucagon, que acompanha a insuficiência de insulina. O glucagon também estimula a conversão mitocondrial de ácidos graxos livres em cetonas. A insulina normalmente bloqueia a cetogênese pela inibição do transporte de derivados de ácidos graxos livres na matriz mitocondrial, mas a cetogênese prossegue em ausência da insulina. Os principais cetoácidos produzidos são os ácidos acetoacético, beta-hidroxibúrico, são os ácidos orgânicos mais fortes que causam acidose metabólica. A acetona, derivada do ácido acético, acumula-se no sangue e é eliminada lentamente pela respiração. O estado hiperesmolar hiperglicêmico. Níveis elevados de glicose no sangue levam a pessoa a expelir um alto volume de urina, perdendo água e eletrólitos, o que acaba causando uma desidratação grave, fazendo com que o sangue da pessoa fique excepcionalmente concentrado, hiperesmolar. Assim, o distúrbio é denominado estado hiperesmolar hiperglicêmico. Complicações crônicas. Existem dois grandes grupos de complicações crônicas, que são as microvasculares e as macrovasculares. As complicações microvasculares são lesões em pequenos vasos, lesão endotelial resultante de inflamação na parede vascular. Pode ocasionar nefropatia diabética, neuropatia diabética, retinopatia diabética e pé de diabético. As complicações macrovasculares são lesões em grandes vasos. Essas complicações causam a aceleração dos processos aterotrombólicos, resultado da inflamação endotelial, glicosilação de proteínas e aceleração do processo aterosclerótico, ocasionando doenças coronarianas e cerebrovasculares. Diagnóstico. O diagnóstico é realizado pela anamnese do paciente, avaliando os seus sintomas. São realizados exames laboratoriais, como glicemia em jejum, teste oral de intolerância à glicose, teste de glicemia capilar e hemoglobina glicada. O exame de glicemia em jejum consiste na análise, feita a partir da coleta de uma amostra de sangue em jejum de pelo menos 8 horas, ou de acordo com a recomendação do médico. No caso de o valor ser acima do valor de referência, o médico pode solicitar a realização de outros exames, principalmente o exame de hemoglobina glicada, que indica a quantidade média de glicose nos 3 meses anteriores à realização do exame. Dessa forma, o médico pode avaliar se a pessoa tem risco ou possui a doença. Teste de tolerância à glicose. Também conhecido como exame da curva glicêmica, é feito com o objetivo de avaliar o funcionamento do organismo frente às várias concentrações de glicose. Para isso, são realizadas 3 medições de glicose no sangue. A primeira é realizada em jejum, a segunda, 1 hora após a ingestão de bebida açucarada, dextrosol ou garapa. A terceira, 2 horas após a primeira medicação. Em alguns casos, podem ser realizadas 4 coletas de sangue, até que sejam completadas 2 horas da ingestão da bebida, sendo realizadas coletas em 30, 60, 90 e 120 minutos após o consumo da bebida açucarada.
Esse exame é importante para ajudar no diagnóstico de diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina e alterações pancreáticas. Teste de glicemia capilar. É o teste da picada no dedo, que é feito através da máquina de medição rápida de glicose, que pode ser encontrada em farmácias e dar resultado na hora. Não é preciso fazer jejum para esse teste e pode ser feito a qualquer momento do dia. Esse teste é mais utilizado pelas pessoas que já possuem o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, com o objetivo de controlar os níveis de glicose ao longo do dia. Teste de hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. É feito a partir da coleta de uma amostra de sangue em jejum e fornece informações sobre a quantidade de glicose circulante no sangue nos últimos 3 meses antes da realização do exame. Isso porque a glicose circulante no sangue se liga à hemoglobina e permanece ligada a ela até que o tempo de vida da hemácia termine, que é de 120 dias. A hemoglobina glicada também pode ser usada para avaliar a melhora ou piora da doença, e quanto maior o valor, maior sua gravidade e o risco de complicações. Cada exame possui um valor de referência. No caso da glicemia em jejum, para o paciente ser considerado normal, ou seja, sem diabetes, é necessário que seu exame dê resultados inferiores a 100 mg por decilímetro. Em caso de pacientes com pré-diabetes mellitus, o valor está entre 100 a 126 mg por decilímetro de sangue. Em caso de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, os valores são superiores a 126 decilímetros. Em casos de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, os valores são superiores a 126 mg por decilímetro de sangue. No caso da glicemia ao acaso, os únicos valores de referência são para os pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Esses valores são superiores a 200 mg por decilímetro de sangue. A glicemia 2 horas após o teste de tolerância à glicose possui os seguintes valores de referência. Para ser considerado normal, os valores devem ser inferiores a 140 mg por decilímetro. Para os pré-diabéticos, os valores variam entre 140 a 200 mg por decilímetro. Os diabéticos mellitus tipo 2 possuem os seus valores acima de 200 mg por decilímetro. No teste de hemoglobina glicada, para ser considerado normal, os valores devem ser inferiores a 5,7%. Nos pré-diabéticos, os valores variam entre 5,7% e 6,5%. Os diabéticos mellitus tipo 2, os valores são superiores a 6,5%. Tratamentos. Existem 2 tipos de tratamentos, os não farmacológicos e os farmacológicos. Os não farmacológicos são indicados para todos os tipos de pessoas que pretendem ter uma vida saudável, especialmente para os diabéticos. Esse tipo de tratamento consiste em mudança nos hábitos alimentares, inclusão de atividades físicas e evitar o uso de bebidas alcoólicas, e não fumar. Tratamento farmacológico consiste no uso de medicamentos em conjunto com a mudança dos hábitos de vida. São recomendados inibidores de alfa-glicosidase, que impedem a digestão e a absorção de carboidratos. São indicados também os sulfonilureias. Há indicação também das glinidas, que agem estimulando a produção de insulina. Em pacientes de diabetes mellitus tipo 1,
Além dos tratamentos farmacológicos citados acima, é recomendado também o uso de injeções de insulina. Fatores de risco. Segundo o Ministério da Saúde, são fatores de risco para o diagnóstico de diabetes os seguintes itens: diagnóstico de pré-diabetes, pressão alta, colesterol alto ou alterações nas taxas de glicerídeos no sangue, pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes, doenças renais crônicas, mulheres que deram à luz a crianças com mais de 4 quilos, diabetes gestacional, síndrome de ovários policísticos, diagnósticos de distúrbios psiquiátricos como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, apneia do sono, uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides. Esses são os fatores de riscos considerados pelo Ministério da Saúde para a doença. Considerações finais. Dessa forma, é possível concluir que a diabetes é uma enfermidade que está presente na vida de muitas pessoas e que pode desencadear inúmeras complicações no organismo. Assim, é necessário o cuidado para prevenir essa doença, como a prática de atividades físicas e a alimentação balanceada, para que dessa maneira se possa diminuir os riscos de desenvolver diabetes e outras comorbidades, bem como para ter uma população saudável e com uma melhor qualidade de vida. Agradecemos a atenção e deixamos também um agradecimento especial para a nossa colega Jéssica Ortiz, que nos ajudou na elaboração desse trabalho.